Olá pessoal aqui do meu canal do YouTube, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre furo de mamadeira, tá? Sobre o uso de mamadeira e sobre o uso de chupeta. É uma coisa que me perguntam muito aqui no consultório, apesar da minha atuação ser para a linguagem e a fala, em alguns momentos o uso prolongado da mamadeira e da chupeta, ele vai interferir por conta da questão, algumas vezes, da infantilização. A criança acaba ficando ainda mais, se colocando no lugar de mais bebê, mas na grande maioria dos casos, porque a postura da língua no uso prolongado de mamadeira e chupeta pode favorecer que a linguinha venha pra frente demais, né? E a gente chama de ceceio anterior, sapato. E também pode atrapalhar a instalação de alguns fonemas. Então, algumas letrinhas a criança pode ter dificuldade de emitir corretamente por conta do uso. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se esse tema é importante para alguém que você conhece, já aproveita, curte e compartilha com essa pessoa. Aproveita também, quem não está inscrito no meu canal, se inscreve, porque com frequência eu posto vídeos para ajudar mais e mais pituquinhos e pituquinhas, tá bom? Então vamos lá. Falando da mamadeira primeiro. A mamadeira, ela é algo que na maioria das vezes é muito utilizado pelas mamães, né? Isso não é um problema, tá? Mas eu aconselho que as mamães não façam o furo, tá? As mamães, as vovós costumam falar aqui no consultório: ah, mas eu sempre usei com meu filho, nunca deu problema. Não é que é um problema, porque hoje a gente sabe que o furinho aumentado, ele facilita mais a vida da criança, do bebê. E aí, o que acontece? A criança faz menos força para sugar. Quando a criança mama no peito, ela chega sua, né, às vezes, de tanta força que ela tem que fazer para puxar aquele leitinho. Isso ajuda a trabalhar toda a parte de musculatura de órgãos fonoarticulatórios, língua, lábio, bochechas, os dentinhos que vão estar para vir. Então favorece toda essa musculatura para tonificar e ajudar depois na fala, por exemplo, na postura adequada. Então quando você usa a mamadeira, você já facilita, porque o esforço não é igual, mas não é um problema. Só que se você corta o biquinho, né, e favorece aumentar o bico, aí essa facilidade triplica, e aí não é legal, porque a criança, ao invés de ficar forçando, ela vai fazer assim para tomar, né? E aí o movimento é totalmente errado, porque a gente não deglute assim, a gente não mastiga assim, a gente não bebe assim, né? E aí fica criando uma hipotonia de língua, ou seja, o tônus de lábios fica mais molinho, e aí interfere na fala, interfere na postura para respirar, com a boquinha fechada, nariz só funcionando, enfim, entre várias coisas. Então não é atrapalhar na questão, pode atrapalhar na questão dos dentes, enfim. Então o ideal é que, se vai usar mamadeira sem problemas, não aumente o furo, mesmo que seja mais difícil para a criança, não facilite. Ah, mas eu vou dar engrossante. Geralmente a gente pede para que a mamadeira seja o leite, para a criança fazer a força, o biquinho. Se você quiser dar uma vitamina, algo mais assim, você pega um copo de bico, né, alguma coisa assim, porque os bicos já são maiorzinhos e aí é uma outra situação. Mas o leite, deixa ele fazer a força sem furar o biquinho, tá bom? A chupeta e a mamadeira. O uso da chupeta e da mamadeira é importante, que assim, até os 2 anos, a mamadeira tem que, depois, a partir dos 2 anos, a chupeta tem que sair. Depois, a questão da mamadeira, o ideal é que a gente vá tirando aos pouquinhos. Então, assim, fica só de manhã, logo que acorda, e à noite. Depois a criança vai deixando pra noite. Aquele leitinho que vai mais sendo acalentado, o aconchego, ele pode ficar. O legal é que a chupeta saia até os 2 anos e a mamadeira vai cada vez diminuindo. Ela não precisa sair 100% a partir dos 2 anos, mas ela pode ir diminuindo até que a criança não utilize mais. Usar só para se alimentar com leitinho, tirar, ok, mas o problema é que a chupeta, ela tende a ficar. Algumas crianças vão mantendo a chupeta ali no dia a dia, aí vão falando: mamãe, eu quero mais, e vai falando com a chupeta, então a língua vai para assoalho de boca, vai na postura errada. Você coloca algo para segurar a chupeta, né, aquelas pedrinhas, aquelas coisas para poder não perder a chupeta, prender em algum lugar, e aquilo pesa, e aí tende a vir com a linguinha mais para baixo ainda. Então, assim, esses são os cuidados que a gente precisa ter. Eu não acho que nunca pode usar chupeta, nunca pode usar mamadeira, mas se a gente consegue traçar alguns comportamentos que amenizem um pouco o prejuízo que eles fazem, a gente tem bons retornos. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado. Beijo!
Tchau, tchau!